duas formas para resolver essa questão. Essa questão aqui fala sobre idades, relação entre idades, e eu vou te passar duas maneiras de resolver. Uma mais tradicional e outra que é meio bisurada, assim, que você só vai matar, tipo, em papo de 3 linhas só. Muita coisa, né? Muita coisa. A primeira eu vou mostrar as duas formas, a segunda forma é a melhor, que eu na minha opinião é a melhor. E essa primeira é a mais tradicional, então vamos resolvê-la dessa forma. Quando eu tinha o quadrado da sua idade, a sua idade era 1/7 da minha atual. Daqui a d² anos, eu terei 70 anos de idade e você 64. O valor de D é... Essa questão aqui eu tirei da lista de potenciação, né? Poxa, essa questão aqui na lista de potenciação, como assim? Porque é uma forma de mostrar que potenciação nem sempre vai cair diretamente com uma expressão numérica, algo assim, mas sim em contexto, em uma questão que você vai ter que saber o que é potenciação, o que é radiciação. E se esse vídeo vai ter 50 curtidas aí, eu lanço essa lista completa, são 30 questões só. A primeira parte de fixação, a segunda de nível médio e a terceira o nível mais um pouquinho avançado. Então, 50 curtidas eu posto aí, eu mando o link nos comentários pra vocês, de graça assim, normal, beleza? Então vamos lá resolver. Uma forma que eu sugiro que vocês façam esse tipo de questão é criando como se fosse uma tabela. Dessa forma aqui, ó, você vai relacionar o presente, depois o futuro e por fim o passado. Você vai relacionar o que nisso daí? As idades. No presente eu sugiro que você coloque incógnitas. A primeira eu vou colocar de x e a segunda de y. Mas fica a seu critério quais serão. E por fim, trabalhar em cima de períodos. Tem que saber português. Períodos no texto da questão, no comando da questão. Tem quantos períodos aqui? Tem 2, né? Ou seja, tem 3 no caso, né? Ou seja, eu vou colocar... Só vamos utilizar 2 na verdade. Esse daqui, que eu vou sublinhar de vermelho. Calma que tem o outro, né? E, por fim, esse daqui também. Tá, João Paulo, sublinhamos aqui. O que eu quero fazer agora, o que eu vou fazer e o que você deve fazer é trabalhar em cima de cada período. Vamos trabalhar primeiro no período vermelho. Ele fala que quando eu tinha, ou seja, tinha pretérito imperfeito, ou seja, no passado, o quadrado da sua idade. A sua idade era de 1/7 da minha atual, ou seja, ele está falando que quando o y, vou falar que é a relação entre x e y, quando o y no passado, ele tinha, vou colocar aqui, x sobre 7, ele tinha o quadrado da idade dele, ou seja, x sobre 7 ao quadrado. Beleza? Agora, no segundo período, daqui a d² anos, ou seja, ele vai somar d², né? Vai somar d². Ele vai resultar em que idade? Na dele, no x, vai ser 70, e no y, 64. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro relacionar o presente e o futuro, para depois relacionar o presente e o passado, beleza? Porque o presente e o futuro tem mais informação que o passado. Tranquilo? Agora vamos fazer o seguinte. Ele fala aqui, daqui a d² anos, ou seja, no presente. Se eu pego o presente, a minha idade no presente, e somo d² anos, eu vou ter a idade de 70 anos, ou seja, o x, vou colocar aqui embaixo, x mais o d² vai resultar em 70 anos. E no y, 64. Ou seja, o y mais d² anos resultará em 64 anos. Isso aqui é um sistemazinho, tanto faz. Você só subtrai aqui para ter uma relação entre x e y. Por quê? Porque tem d² em cima e d² embaixo. Se eu subtrair uma equação pela outra, vai resultar em quê? Vai resultar Pô, meu irmão. Esqueci a palavra. Vai resultar no sumiço, vamos dizer assim. Na extinção do d², para ficar só y e x, beleza? Vou subtrair o x menos o y, a equação que contém x menos a equação que contém y, para dar um número positivo. Ou seja, vai ficar como? Vai ficar
x quadrado, ou x menos y, mais d quadrado, menos d quadrado. Isso vai resultar em 70 menos 64. Vou colocar aqui, ó. Isso daqui, isso daqui e isso daqui. É dessa equação aqui. Show? X menos y não tem o que fazer, vai manter x menos y. Mais d quadrado com menos d quadrado vai morrer. E 70 menos 64, 6. Opa, descobrimos uma relação entre x e y. Só que não é qualquer relação. X e y não são idades? Então a gente literalmente descobriu a diferença entre as idades. Que isso vai ajudar bastante. Pelo contexto da questão, você mata a questão. Nas duas maneiras você vai ter que utilizar o contexto. Porque ele fala que a diferença das idades é 6. Descobrimos aqui. Porém, diferença de idade nunca muda. Eu tenho uma irmã de 15 anos. E eu tenho 17 anos. A diferença entre a minha idade e a dela vai ser 2, né? 17 menos 15, 2. Mas daqui a 30 anos, daqui a 100 anos, a diferença continuará sendo 2. Logo, no passado, com certeza, né? Se no futuro serve, no passado também. A diferença também deverá ser 2. Ou seja, se eu pego essa idade aqui menos essa, seguindo essa ordem, tem que dar quanto? Tem que dar 6. Ou logo, né? Portanto, se eu pego x menos 7, que é a idade do passado do x, menos a idade do y no passado, que é x menos 7 ainda, tem que resultar em quê? Tem que resultar em 6, né? A mesma diferença de idade. Para ajudar, né, eu vou colocar aqui x sobre 7 é igual a uma variável, ou uma incógnita. Beleza? Vou pintar aqui para ficar mais organizado. Logo, vai ficar vai ficar o m aqui, o m aqui. Que o m ao quadrado menos isso é igual a 6. Show? Deixa eu organizar aqui. Pronto. Agora resolver essa equação simples, né? Equação de segundo grau. Pode fazer por Bhaskara, eu vou fazer por soma e produto, beleza? Para ficar mais fácil. A soma é 1, né? Relação de Girardi. Vai ficar menos b sobre a. Menos b sobre a é igual a menos o menos 1 sobre 1. Que vai ser igual a 1. Beleza? Tem essa frescura aqui, esse negócio aqui. Calma aí. Menos 1 sobre 1. Show. E qual é o produto? O produto vai ser quem? É C sobre A. Ou seja, o C é quem? É 6. Menos 6. E o A é 1. Ou seja, C sobre A é igual a menos 6 sobre 1. Que é igual a menos 6. Ou seja, a gente sabe que M1 mais M2 é 1. E M1 vezes M2 é menos 6. Logo, a gente descobre, por soma em produto, que M1 é igual a 3 e M2 é igual a menos 2. Só que pensa só, não existe idade menos 2, não existe idade negativa. Isso aqui é uma idade, só que não é a que a gente quer. É o x sobre 7, né, que a gente botou aqui em cima. O x sobre 7. O x é uma idade, ou seja, se o m está relacionando uma idade com um número inteiro, né, quer dizer que o m é uma idade também, ou seja, tem que obedecer as mesmas características de uma idade. Logo, não existe menos 2, um m sendo menos 2, porque senão o x seria negativo. E também quebrado, né? O que não existiria muito menos uma idade negativa e muito menos a idade quebrada. Logo, tá fora o M2. Sobrando o restando, né? O M1 que é 3. Logo a gente jogando aqui, ó, o x sobre 7 igual a m. Aí descobriu que o m é quanto? É 3. Então x sobre 7 é igual a m, que é igual a 3. Se somente se o x for igual a 7 vezes 3, né? Passou multiplicando, igual a 21. Brasil, né? Descobrimos agora o x e dá para descobrir o d, né? Por quê? Na equação daqui de cima, ó. X mais d quadrado é igual a 70. A gente tem um x. Então dá para descobrir o d quadrado. Aqui, ó. X, que é 21, mais d quadrado, é igual a 70. D quadrado vai ser igual a 49. D vai ser igual a raiz de 49, que é 7. Não mais ou menos 7, né? Porque, de novo, não existe idade negativa. Tranquilo nessa questão? Resposta correta, letra E. Agora vamos resolver da forma que você vai matar somente em 3 linhas. Fechou?
Pronto, e agora o que a gente vai fazer? De novo, a gente vai analisar período por período. Só que a gente vai analisar um pouquinho do período 1 e um pouquinho do período 2. Por quê? A informação que a gente quer está no período 1 e no 2, tá? E a gente vai só utilizar uma idade, beleza? Uma idade. Vamos lá para o primeiro período. O primeiro período fala o seguinte: quando eu tinha um quadrado da sua idade, e a sua idade era 1/7 da minha atual. Eu preciso saber o que é esse quadrado da idade? Não preciso. Eu só preciso observar que ele disse que a pessoa possuía 1/7 da idade atual. Ou seja, se a atual for x, a passada da outra pessoa vai ser o x sobre 7. Mas percebe que isso daqui é a idade dele antigamente? Ou seja, se é um número inteiro, se é um número natural, mais específico, né? Consequentemente, o x, sendo natural, tem que ser múltiplo de 7. Ou seja, pode ser reescrito da forma 7 vezes alguma coisa. Por quê? Porque x sobre 7 tem que dar um número natural. Simplesmente porque é uma idade. Só por conta desse contexto a gente pode falar isso. Então, agora observando só o outro contexto aqui, outro período. Daqui a d quadrado anos, ou seja, se eu pego x e somo d quadrado anos, tem que resultar em 70 anos, né? 70 anos. Agora, pensa só. O x eu vou substituir, para ficar mais fácil vocês entenderem, como 7k, né? Que é uma reescrita, né? Quando eu falo que um número pode ser reescrito na forma 7k, 7 vezes algum número, uma constante, quer dizer que ele é múltiplo desse número, né? No caso, o x é múltiplo de 7. Porque eu já expliquei, né? Mais o d quadrado. Isso é igual a 70, que eu vou reescrever como 7 vezes 10. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. O d quadrado, né? Antes disso, eu vou mostrar um exemplo. Se eu tenho um número 2, 2 vezes alguma coisa, 2m, e eu somo com 2, sei lá, vezes n, isso vai resultar em um número par, né? Concorda? Um número múltiplo de 2. Por quê? Porque eu estou somando dois números múltiplos de 2. Ou seja, 2 vezes m mais n. Show? E o que você quer falar com isso, João? O que eu quero que você entenda é o seguinte. Que para que eu pegue um número e somo com outro, e o resultado for múltiplo de um dos números, é porque os dois números são múltiplos desse número. Ou seja, se eu estou somando um número múltiplo de 7 com uma incógnita, né? E está resultando num número múltiplo de 7, é porque essa incógnita tem que ser múltiplo de 7. Para colocar o 7 em evidência, por exemplo, aqui, ó. Logo, o d quadrado pode ser reescrito na forma 7 vezes algum número, que eu vou chamar de Q. Beleza? Com isso, a gente pode afirmar com toda certeza que se d quadrado, que é d vezes d, é múltiplo de 7, é porque o próprio d é um múltiplo de 7. Concorda? Portanto, a gente só procurar nas alternativas qual é que diz que o d é um múltiplo de 7. Que não tem, só tem a letra E, que é o número 7, né? O próprio número 7. Dizendo que, por exemplo, o J aqui, que eu coloquei como incógnita, é 1. Com isso a gente matou a questão, letra E. Por quê? Repetindo, porque o D obrigatoriamente tem que ser múltiplo de 7. E as alternativas mostram que é 3, 4, 5, 6 e o resto é o 7. Beleza? Essa é a forma. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Se você não entendeu, tem alguma dúvida, ou se pensou de uma forma bem mais fácil, tipo você matou em uma linha, sei lá, tudo faz, deixe nos comentários, né? Sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, 50 curtidas, eu boto esse material aí para vocês de graça no link da descrição. Ou até nos comentários fixados. Então é isso, valeu, fui e até o próximo vídeo.